10 anos cabem em uma linha do tempo. E em milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem, propomos reflexões, viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes. Voltamos aqui, a semana passou rapidinho e o Panorama Metrópole está de volta. E hoje a gente vai falar de 2 assuntos. Lula vai indicar o seu 11º ministro do Supremo. No atual mandato, é o 3º. Depois do seu advogado Cristiano Zanin, que o tirou da cadeia, e do seu ministro da Justiça Flávio Dino, seu operador político dentro do Supremo, vem aí o Messias. Jorge Messias é aquele que participou de um plano para tentar livrar o Lula da prisão na Lava Jato. Se nomeado, essa fatura já estará paga. Uma curiosidade: o presidente que mais nomeou ministros do Supremo foi Getúlio Vargas. Em 19 anos de poder, foram 21 nomeações. Depois dele, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca emplacaram 15 ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula fica em 4º lugar. E ele quer mais: Carmen Lúcia, Fux ou Gilmar Mendes? Quem pode sair antes? Tem uma torcida ali no Palácio do Planalto. O Mário Sabino definiu a indicação do Messias como um sistema defensivo das causas próprias. Esse é um assunto que a gente vai conversar aqui no Panorama Metrópolis. Vou chamar então o Mário Sabino para a gente comentar sobre essas nomeações do presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Oi, Mário, tudo bem? Tudo bom, Andresa? Tudo jóia. Virou ali um jogo de futebol, né? Essa tática do Lula de nomear ministros do Supremo. O que é esse sistema defensivo do presidente Lula, Mário? Bom, o Lula já tem 3 ministros que são da sua órbita mais próxima, que eu chamo na minha coluna de órbita lunar. São seus satélites, que vem a ser o filho pródigo, né, Dias Toffoli. Depois você tem o Flávio Dino e você tem o Cristiano Zanin. Se ele conseguir indicar e nomear, ter a nomeação aprovada pelo Senado, o Jorge Messias, isso significa que ele terá 4 ministros absolutamente fiéis a ele. Não vão tergiversar quanto a nada que seja do interesse do Lula. Você tem, na atual composição, então esse é o sistema defensivo. Você tem na atual composição do STF, além disso, você tem o Edson Fachin, atual presidente da Corte, e a Carmen Lúcia, que ideologicamente são afins ao Lula, mas eles não são, assim, digamos, inteiramente confiáveis, porque o Edson Fachin, vez por outra, escapa da órbita petista, principalmente em questões criminais. Vamos lembrar que ele acabou sendo o relator da Lava Jato, né? E você tem a Carmen Lúcia, que é muito influenciável pelo Gilmar Mendes. No lado oposto, você tem o Luiz Fux, que saiu do armário, né? E ao lado do André Mendonça e do Nunes Marques, ou seja, são os 3 ministros à direita. 2 bolsonaristas e o Fux, que está ali próximo. E aí sobram o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que hoje são os ministros mais poderosos da Corte, como você bem sabe, aliás, todo mundo sabe. E o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes não tem muito interesse que o Lula tenha mais um ali que seja da sua órbita lunar, como eu chamo. Ou seja, que não seja indicado e nomeado o Messias.
ou o Bessias. Eles estão se esforçando para que seja o Rodrigo Pacheco. Que o Rodrigo Pacheco não estaria na órbita do Lula e se aliaria mais a eles, né? Neste momento, tanto Alexandre de Moraes quanto o Gilmar Mendes, eles estão, digamos assim, do mesmo lado do Lula, porque os interesses são convergentes, mas as origens são completamente opostas. Você tem o Gilmar Mendes, que é de uma matriz tucana, e você tem o Alexandre de Moraes, que também andou ali nas cercanias do tucanismo e foi nomeado pelo traidor Michel Temer. O golpista. Indicado pelo traidor, pelo golpista Michel Temer. Então, assim, hoje eles estão com Lula, mas não significa que estarão amanhã. Certo? Eu até, quando o Flávio Dino foi indicado pelo Lula, eu escrevi uma coluna dizendo que o Flávio Dino estava ali para justamente ser um sujeito de temperamento forte, personalidade forte, para se contrapor ao Gilmar e ao Alexandre de Moraes no momento que isso fosse necessário. Você tem ali o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que é chapa do Alexandre de Moraes, principalmente, e que também está sendo o sujeito, está trabalhando em favor do Rodrigo Pacheco. Ele está tentando segurar essa bola, né, Mário, usando aí os termos futebolísticos, porque o Davi Alcolumbre é quem pauta a indicação dos ministros do Supremo para votação ali no Senado. Ele já fez isso, né, lá atrás no governo Bolsonaro, e agora está tentando fazer de novo para tentar emplacar o Rodrigo Pacheco dentro desse centrão, né, dentro do Supremo, que você delimitou aí, que é o Moraes, o Gilmar e a eminência parda aí, que é o Davi Alcolumbre. Veja, eu acho que a questão toda em relação ao Alcolumbre é fazer conta, né? Ele tem mais a ganhar ou mais a perder com o Nunes ou com o Rodrigo Pacheco? Eu acho que esse adiamento para depois da volta do Lula da Indonésia, né, a definição da indicação, eu acho que tem um jogo bastante pesado, deve estar sendo jogado neste momento, né, de ambos os lados, e vamos ver. Não se deve subestimar o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, a força de ambos, e as cartas que ambos têm nas mãos ou nas mangas. Agora, o Lula é o presidente da República. Ele também tem muito a oferecer, digamos assim. Eu até perguntei para uma fonte, Mário, se o Davi Alcolumbre não tinha ficado satisfeita com a liberação da exploração do petróleo, né? Porque ele é algo que interessa muito, né, ao Amapá. Mas já me disseram que não, que isso daí já estava precificado. Ele não considera que essa conta foi paga com a liberação da exploração de petróleo. Então, essas conversas estão bastante complicadas. O que todo o meio político está dizendo é isso, né? O que vão dar para o Davi para ele aceitar, colocar em votação e ter os votos, né, a entregar, porque o Davi controla os 81 votos no Senado, independentemente do espectro político ali da casa. O que vão dar para ele poder liberar essa votação do Messias ou do Bessias, como vai ficar conhecido para sempre, né? E até agora ninguém sabe dizer. A única coisa que todo mundo tem certeza é que o preço vai ser alto, como você colocou. O aspecto, Andresa, mais impressionante disso é que nós jornalistas, cobrimos essa indicação dessa forma, como um jogo de toma lá da cá, um jogo em que quem tem a ganhar, quem tem a perder, os interesses mesmo do país, do judiciário, né? Ou seja, um sujeito que tenha de fato notório saber jurídico, que tenha, aliás, é isso, né? Quase aqui fiz um trocadilho interessante, né? O que interessa não é o saber jurídico, é o sabor jurídico Acabou dando certo, do novo ministro do STF. Acabou dando certo o meu tropeço aqui no vocabulário. Agora, é o que menos interessa, se tem reputação ilibada, se tem notório saber jurídico,
como é que vai ficar essa composição do STF, de modo a ser algo harmônico. Então, assim, isso tudo não interessa. O que interessa apenas são os interesses próprios, as causas próprias e como se comportará diante dessas causas próprias o novo ministro do STF, que vai ocupar o lugar do Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso, nesse espectro, ele estaria mais ou menos como o Fachin e a Carmen Lúcia, ou seja, é um sujeito de esquerda, alinhado, portanto, mais alinhado ao Lula. No entanto, como o Fachin, no aspecto criminal, não seria tão confiável assim. A gente tem que lembrar que o Barroso era um grande defensor da Lava Jato. Depois refluiu, mas sempre inspirou alguns cuidados, digamos assim, junto aos petistas. Tudo muito... O que me causa espanto é que hoje é tudo muito aberto. Esse jogo ficou completamente aberto e ninguém mais tem vergonha de jogar esse jogo dessa forma. Parece que muito a gente aceito, meio que naturaliza isso também, né? E aceito politicamente também, né? Porque tem um desconforto com a indicação do Messias... mas eu ouvi de muita gente aqui em Brasília assim, mas o Lula tem traumas do passado, né? Você até coloca na sua coluna a questão do Dias Toffoli, que foi o voto ali decisivo para a manutenção do Lula na prisão, e os petistas não perdoam isso, então parece que se justifica. Porque eles votaram contra o Lula, então o Lula agora vai indicar ministros, né? Eu considero o Messias um operador do Lula, foi... enquanto estava lá no governo Dilma, e certamente vai cumprir essa missão ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E as favas, né, as discussões de alto nível que se deve ter no Supremo, como você está colocando, né, Mário? Porque isso não se considera. Talvez seria um bem que o Lula poderia fazer para o país de indicar uma pessoa, né, à altura de um Supremo Tribunal Federal, já que o Lula está em fim de carreira, né, em fim de mandato. Se conseguir, vai ter mais um mandato depois disso. A carreira dele política certamente, né, deve se esgotar, e poderia ter deixado aí alguém ali por anos e anos, porque são mais de 30 anos que eles vão ficar no cargo, né, Mário? Não é algo que passa rápido, né? É uma vida toda ali, né? É uma vida toda. O Jorge Messias, se eu não me engano, tem 45 anos. Exatamente, 30 anos. Certamente eu não verei o Messias, a aposentadoria do Messias, se ele ficar até o final, se for o Messias. Agora, você vê o currículo do Messias, não é exatamente um currículo que expresse notório saber jurídico. O do Rodrigo Pacheco, eu acho até que é menos. É um advogado. Não estou aqui julgando a competência de ambos como advogados, mas certamente não tem bagagem para assumir um posto no Supremo. Aliás, os seus opositores dentro do STF sopraram isso, para um dos jornais, né, para um dos jornalões, dizendo que seria um pouco estranho o Messias, né, em função de... Não usaram essa palavra, mas era uma coisa relacionada a nível, né, nível de saber jurídico. No entanto, se você olhar no Supremo, na composição de hoje, não é que também haja ali gênios da arte jurídica. Como a gente já disse aqui, tem ministro ali que não passou para concurso de juiz. Então, não estamos lidando exatamente com o ideal, o campo, né? O campo do direito, da justiça, enfim, já faz tempo. Agora, pelo jeito, não atingimos ainda o fundo do poço. Mas para ninguém parece estar preocupado com isso, né? Acho que a gente pode chegar lá, porque tem uma expectativa e uma pressão ali do Palácio do Planalto para mais algum ministro antecipar essa aposentadoria, que, aliás, eu achei essa antecipação da aposentadoria do Barroso bem esquisita. Eu acho que essa história não está muito contada, viu? Muito bem contada, Mário. Tem alguma coisa que, para mim, a pessoa escolher ser ex-ministro do Supremo do que ministro do Supremo, que a gente ainda não descobriu essa verdadeira motivação do Barroso. Mas tem uma
expectativa entre os petistas ali do Planalto, e são muitos petistas no Palácio do Planalto, de que a Carmen Lúcia, né, possa antecipar a saída dela do Supremo, Gilmar Mendes ou o Luiz Fux, até coloca isso na sua coluna. O que eu apurei é que nenhum dos três tem a menor vontade de deixar o Supremo Tribunal Federal, inclusive respondem de uma forma bastante agressiva quando a gente pergunta com relação a isso. A Carmen Lúcia chegou a falar em algum momento que poderia sair um pouco antes, mas hoje ninguém acredita porque faltam apenas 4 anos para terminar o mandato dela, então ela que seria a única dos três que teria dado uma sinalização, também não me parece que vai deixar o mandato. O ministro Fux, falei com ele ontem, ele me disse, olha, minha vocação é essa, ser juiz, e eu vou assim até o final. E o ministro Gilmar Mendes não quer nem ouvir falar também nesse assunto, mas é um pouco também de uma ousadia, né? Tentar fazer com que algum outro ministro deixe o mandato, né? Esse está mais uma nessa gavetinha de a que ponto chegamos, não, Mário? Eu citei no meu artigo a Carmen Lúcia, justamente porque foi a que mais deu a entender em algum momento de que poderia sair antes da aposentadoria. Em relação ao Gilmar Mendes, eu não acredito, né, realmente que ele vá renunciar ao seu cargo. Agora, né, é aquilo, Andresa, se for o Bessias e se eventualmente o Lula conseguir emplacar mais um ministro, ele terá maioria permanente no STF, né, porque terá 6 ministros. E aí eu não vejo assim, aí talvez se abra ali uma possibilidade de um desses ministros falar, bom, o que eu estou fazendo aqui? Porque vai ter efetivamente vai ter perdido o poder, né? Boa parte do seu poder, porque se eventualmente quiser se contrapor a qualquer vontade ou conveniência do presidente da República, ele não vai conseguir, porque o presidente da República vai ter 6 ministros. É jogo de dama, né? Quem come mais peça, né? Não é que tenha muita sofisticação nesse jogo. Não é um xadrez, é dama. É quantas peças eu tenho, quantas peças você tem e quem é que vai comer mais peças um do outro. Basicamente é isso. Exatamente. Tem futebol, tem dama ali. Ô, Mário, como é que a gente explica para as pessoas? Porque você colocou um ponto que eu achei super importante, assim, acaba se normalizando isso. E aí, para quem não tem esse entendimento do funcionamento do Supremo, que também se politizou, né, demais ali, as questões com relação ao Supremo, acham assim, mas o Lula é o presidente, é claro que ele vai botar pessoas ali da confiança dele. Não é assim, né? O Supremo Tribunal Federal não tem que ser montado de acordo com a estratégia de defesa do presidente da República ou dos seus, né? Como é que a gente consegue explicar para as pessoas como é que deve ser um Supremo Tribunal Federal da forma, né, como ele nasceu para ser, né, o guardião ali das leis e da Constituição? Bom, eu no plano ideal, ou no plano do que seria mínimo possível, dentro dos níveis de decência, o presidente da República, ele pode ter simpatias, né, ou ter desejos de colocar no Supremo gente que tem uma visão de mundo parecida, uma visão ideológica nesse sentido. Não um defensor de causas próprias do presidente da República, você entende? Então, afinidades intelectuais ideológicas, eu acho que está dentro do jogo, do jogo que deveria ser jogado. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Em geral, presidentes mais à esquerda escolhem justices, membros da Suprema Corte, mais alinhados à sua visão de mundo e vice-versa. Foi o que, de certa maneira, hoje o Trump tem uma Suprema Corte mais parecida com ele, do ponto de vista ideológico, porque foi ele quem fez a quantidade de juízes lá que fazem a diferença em favor do conservadorismo. Mas esses juízes, eles... eu acho difícil que, diante de provas contundentes contra o Trump, eles pudessem, e se fosse parar na Suprema Corte,
eles fossem ideológicos ou fizessem um jogo muito pessoal, né, em favor do Trump. Agora, não dá para explicar. Olha, eu tenho, já tentei explicar para gringo o que acontece no Brasil, né? Gringo, inclusive, da área jurídica. E eles não acreditam que possa estar acontecendo certas coisas. Não que o mundo seja muito decente, mas é que não chega a esses níveis de indecência do Brasil. Entende? Então, é muito, muito complicado. Por exemplo, eu não consigo explicar para minha enteada, que é advogada na França, que um juiz no Brasil possa ser o sujeito que abre o processo, que é acusador, vítima, investigador e julgador. Não entra na cabeça. Precisa, entendeu? Precisa repetir e eles não continuam não entendendo que isso possa acontecer. E aqui a coisa aparentemente está normalizada, porque a gente já fala como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E se você aponta isso, você vira bolsonarista. Que é o que está acontecendo com o Fux, né? Que você até escreveu também essa semana, que ousou discordar ali e acabou sendo... Ousou discordar. Não, é isso que você está falando. Eu não entendo. Quer dizer, olha, o Fux o voto dele foi um voto claramente bem técnico. Ele não é um voto, ele pôs a equipe dele para trabalhar, certo? E a equipe dele apontou todos os... É engraçado, porque quem critica o Fux não critica a argumentação do Fux, porque a argumentação do Fux apontou assim, as falhas todas na instrução do processo. E são muitas, todo mundo sabe. Tanto é que os votos dos demais ministros foram votos muito rápidos, muito rasos, porque eles já estavam desde sempre, eles já estavam com o seu veredito, a sua decisão já tomada. Então, assim, isso que o Fux está sofrendo no STF, esse bullying, que é um bullying, né? O bullying que ele está sofrendo. Tanto que trocou de turma, né, Mário? Chegou a pedir para trocar de turma, porque ali onde ele estava já não tinha mais condições de permanecer. Ele foi... tinha que estar ali no mesmo grupinho, né? E aí ele destoou do grupinho e foi colocado de castigo ali e resolveu sair. Olha que ponto nós chegamos, né? O ministro não se sentia à vontade de divergir dos seus colegas e ter que sair da turma. E agora, para a turma que ele foi, ele vai dar de frente ali com o Gilmar Mendes. Então, o clima no Supremo está bastante tenso nesse momento, né? E a gente está falando aqui do voto do Luiz Fux no julgamento do Jair Bolsonaro. O Fux foi o único que foi contra a condenação do Bolsonaro e de outros réus ali da chamada trama golpista. Isso custou ao ministro, né, virar ali uma persona não grata no Supremo Tribunal Federal. Você veja, na época da Lava Jato, o Ricardo Lewandowski, que era da bancada do Lula, né, da cota pessoal do Lula, ele sempre se postou contra a Lava Jato, e aí eu não vou nem entrar no mérito, mas assim, ele nunca sofreu, aqui eu lembre, né, pelo que eu lembro, ele nunca sofreu esse tipo de bullying da parte dos demais ministros. Eu não entendo muito, eu confesso que nesse aspecto eu sou meio estrangeiro, porque eu não entendo muito ministro que xinga o outro em sessão, que vaza para a imprensa as discussões que teve com outro ministro, ou que tenta ferir o outro com notinhas plantadas nos jornais. Eu acho isso tudo muito estranho, sinceramente, porque você não vê isso acontecer, sabe, nos Estados Unidos você não vê juiz da Suprema Corte plantando notinha em jornal, ou brigas desse tipo, né, verdadeiros bate-bocas, mas indo parar na imprensa, na França, na Itália, na Inglaterra, eu não, na Alemanha, eu nunca, sabe, não se tem notícia desse tipo de coisa. É tudo muito, muito estranho.
muito completamente fora da norma. Quer dizer, se é que há uma norma, né, Andresa? Pelo jeito não há, né? Pelo jeito não há. Aliás, eu acho até que, eu não sei se eu estou vendo chifre em cabeça de cavalo, mas desde que o Fachin assumiu, parece que alguns ministros lá fazem questão, né, de enfatizar suas diferenças, de ir a público fazer malcriação com o outro. Eu não sei, parece que estão marcando posição diante de um presidente que gostaria que a corte tivesse um perfil mais discreto. Eu sei lá o que está acontecendo lá, né? Eu acho tudo completamente fora de... Ele assumiu com esse discurso, né, Mário, dizendo que ele ia tentar, né, apaziguar os ânimos ali na corte. A presidência do Barroso foi bastante criticada pelos próprios ministros. E quando o Fachin assume, né, ele tentou ali, pelo menos no discurso de posse, mas depois dali realmente a coisa desandou e virou ali uma guerra dentro do Supremo, a ponto da política tentar se organizar para interferir no Supremo em 2026. Por isso que a direita fala tanto que há uma aposta muito grande de eleger a maioria de senadores, porque é o Senado que pode, né, mudar uma composição do Supremo, tanto porque é o Senado quem vota as indicações pelo presidente da República, porque o Senado também pode votar impeachment de ministro do Supremo, o que é algo, né, raríssimo. Se não me engano, isso aconteceu na história da República, acho que foi uma vez. E peço até para a produção checar se foi uma vez ou nenhuma. E não sei se você tem essa informação de cabeça, Mário, mas senão a gente pega uma cola aqui, ali no chat GPT. Eu me lembro que um ministro, quer dizer, um indicado não foi aceito. Mas eu já não me lembro em que presidência aconteceu isso. Impeachment eu não lembro de ter acontecido, agora pode ter ocorrido, claro. Mas eu não lembro. Eu lembro disso, de um indicado não ter emplacado no Senado. Agora, sabe, Andresa, o fato é que se você tem um poder que não está submetido à fiscalização e a intervenções previstas na Constituição, porque o poder que seria capaz de fazer isso se abstém, é negligente, é leniente, não faz o que deveria ser feito, a democracia brasileira tem um problema, tem um grande problema, né, se isso não acontece. Porque fica um poder sem limite, né? É como se o presidente da República não houvesse um presidente completamente imune a impeachment, né? Ou que houvesse parlamentares que não pudessem ser cassados dentro da... Sabe, fica um negócio complicado. Eu não estou aqui defendendo cassação de ministro. Agora, eu acho que quando você não tem limite, a tendência, né, é que você extrapole das suas funções, dos seus poderes. Se você não tem, digamos assim, um superego suficientemente forte para evitar esse controle, a necessidade desse controle externo. E, pelo jeito, você tem ali ministros completamente desprovidos de censura interna, tanto na sua atuação judicial, como também no trato pessoal. Quando que foi que você acha que deu essa virada do Supremo Tribunal Federal mais politizado, Mário? Se fala muito da questão da TV Justiça, quando as audiências passaram a ser televisionadas, as pessoas começaram a acompanhar mais de perto o que acontecia ali, isso mexeu um pouco com a vaidade dos ministros e que a partir dali a coisa começou a desandar ali no Supremo. Claro, a gente tem agora essa questão, né, a partir da questão do governo Bolsonaro, que atacava bastante o Supremo como instituição, né, tanto o Congresso, a imprensa e o Supremo, uma tentativa ali de enfraquecer esses poderes. Isso acabou unindo mais o Supremo nessa defesa institucional. Mas essa mudança de perfil em que o Supremo passa a ser algo que praticamente um protagonista, né? Nesse momento ele é o protagonista da política nacional. Isso se deu quando, hein, Mário, na tua avaliação? Bom, eu só posso falar em termos de observação. Não tem nada científico aqui, digamos, né? Eu não sei se a TV Justiça teve um papel na politização do STF, mas sem dúvida
as sessões transmitidas pela TV, elas tiveram um papel no exacerbamento dos egos, sem dúvida. Eu acho que começou, esse exacerbamento dos egos começou com o julgamento do Mensalão, em 2012, 2013, e depois prosseguiu com a Lava Jato, e chegamos aqui agora a este ponto aqui, né? Eu acho que ali sempre houve ministros que tiveram atuação política. Por exemplo, acusa-se o Nelson Jobim de ter sido um sujeito que agiu politicamente em favor do Fernando Henrique, pedindo vistas infinitas de processos que pudessem atingir a administração do Tucano. Agora, isso não ficava tão em evidência porque, de fato, não havia TV Justiça, os ministros eram mais circunspectos, digamos assim. Não tinha nem redes sociais. Pois é, para não falar das redes sociais. Houve, assim, os egos, eles floresceram de uma maneira muito evidente, com esses julgamentos de forte apelo popular e com a transmissão dos julgamentos. Agora, eu não acho, você entende, que acabar com as transmissões vai resultar em alguma coisa, até porque eu tendo a crer que essas últimas transmissões não tiveram talvez só do Bolsonaro, né? O julgamento do Bolsonaro, mas os outros, assim, não está aparecendo tanto, né? Agora, nós da imprensa também somos muito responsáveis por isso, porque a gente tem no Supremo uma fonte de notícia e de audiência grande, né? Quer dizer, alimentado por tudo isso que eu já havia falado. A imprensa também entrou nesse bololô. Agora, o tribunal político, ele não se tornou político apenas pela evidência, pela exposição que ele adquiriu nos últimos anos, né? Eu acho até que, na verdade, é porque os julgamentos envolvendo políticos ganharam essa dimensão enorme em função de grandes operações anticorrupção, e os ministros tiveram ali uma oportunidade para aparecer mais, expor mais os seus egos. Eu espero não me submeter aqui a mais um processo, se disser reafirmar aqui que o STF virou um tribunal político. Tanto é que essa sucessão do Barroso, né, essa substituição do Barroso, a gente só fala em política, né? Quem é que ganha, quem é que perde, o que um vai levar, o que o outro vai deixar de levar. Não tem interesse jurídico nisso, preocupação jurídica, nada disso, é só preocupação política. Mesmo os nomes que estão aí postos são nomes políticos, né? Cada vez mais. São bacharéis que atuam na política. Não é que tem uma... eu acho tudo completamente abstruso, né? Você fica... teratológico, como eles gostam de dizer, né? De tão estranho que é. Não tem nenhuma discussão que realmente se atenha ao que interessa. É só o que interessa do ponto de vista político. E se diz, né, que a partir de agora, então, com a entrada do Messias, vai ser a corte mais política de todos os tempos. O Messias tem que passar por uma sabatina no Senado, onde ali deveria ser testado, né, o seu notório saber jurídico, mas não dá para dizer que os senadores, né, vão conseguir apertar o Messias para tirar dele, né, se ele tem ou não o notório saber político, até porque quando vai para o Senado, gente, é um jogo jogado, é muito difícil que não se aprove um nome de um ministro do Supremo ali, né? Como a gente colocou aqui, teve um, só que não conseguiu passar, porque eles sabem que depois, se o nome acabar sendo aprovado, quem ali apertou muito na sabatina ou votou contra, os votos são secretos, mas sempre se mapeia um pouco, pode depois ser punido de alguma forma. Acho que a produção descobriu a questão do impeachment? Hein, Duda? Ela me soprou aqui, eu não entendi direito.
Os que foram negados? O Floriano Peixoto. Foram 5 ministros, 5 indicações dele que foram negadas. Floriano? Eu pensei, Floriano não tinha base. Eu pensei que fosse só uma. Foi 1894. Floriano Peixoto era um sujeito duro, né? Ele é personagem do Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um romance passado durante o período do Floriano Peixoto, que não era bolinho. Essa República Velha aí era um negócio duro de engolir, né? É verdade. Não que a nova República seja mais fácil, né? Não que a nova República seja mais fácil, mas pelo menos tem um molinho, né? É verdade. Lá não, lá era seco. Era que seco. tinha que ser engolido. Foi o pão que o diabo amassou, sem manteiga, viu? E tem uma questão dessa politização também, né, do Supremo, que é eles entrando muito em temas que deveriam ser discutidos pelo Congresso, mas o Supremo é que acaba pegando essa bola e tentando resolver assuntos. E isso incomodou bastante o Congresso, mas o Congresso também vem se enfraquecendo ao longo dos anos e foi permitindo, né, que o Supremo ocupasse espaços ali que deveriam ser do Legislativo, e a separação dos 3 poderes ficou uma coisa meio misturada ali. Então, esse é um tema que a gente vai acompanhar bastante ainda. Acho que essa discussão, né, Mário, entre quem vai ser, né, vai ser esse ou vai ser aquele, ela só interessa do ponto de vista de que a gente está falando do Supremo, que é a instância máxima, né, judicial do país, e que deveria ser melhor cuidado essas indicações ali. Tem uma coisinha que você falou do ego. Tem um documentário muito incrível, acho que está na Netflix, que conta, né, como é que foi feito todo o processo da música do We Are The World. E eu lembro que a plaquinha, né, do produtor, que ele colocou na porta, foi: deixe o seu ego lá fora. Deveria ter essa plaquinha lá no Supremo. Porque imagina, ele ia lidar com os maiores astros da música, né, norte-americana naquele momento, todos chegando para gravar a música. Você tinha ali, né, o Michael Jackson, né, um dos autores da música, várias das estrelas da música. Então ele colocou essa plaquinha, tipo, aqui dentro todo mundo é igual, não tem estrelismo para essa coisa que dá certo. Então talvez roubar essa plaquinha e colocar na porta do Supremo pode ajudar um pouquinho, que a gente consiga... O que você está dizendo é que falta um Lionel Richie, né? O Lionel Richie no Supremo. Falta, viu? Tá faltando. Foi ele o produtor, né? Não foi Lionel Richie, não, hein? Não, o produtor era a música, acho que é dele, do Michael Jackson, e não, o produtor... o produtor é o famoso lá, esqueci. Quincy Jones, a Duda tá me lembrando aqui. Quincy Jones. Exatamente. Eu vi esse documentário, um documentário bacana. É muito legal, né? Como é que você pega, né, tantos gênios, assim, da música, coloca num lugar, né, para... Mas você não era nem nascida nessa época, né? Vamos combinar. Não sei. Eu já era. Não fazia tempo. Mas o documentário é maravilhoso e eu acho que traz muito para a vida da gente um pouco dessa questão, né, de como lidar. E, por exemplo, o Rich acabou não indo gravar porque ficou ali, né, com um estrelismo, e acabou perdendo, e muitos acabaram perdendo essa, né, a participação nesse evento tão importante, né, da história da música. Ô, Mário, tem um outro assunto que eu queria trazer aqui para o programa, né, para a gente dar essa pincelada final, que é o Lula, né, que já está no palanque desde o começo do governo, mas nos últimos meses tem escancarado ali, né, que é candidato à reeleição. E nesta quinta-feira, ele, num evento oficial fora do país, ele disse, né, que é candidato à reeleição, né? Então, utilizar também um palanque oficial num evento internacional para dizer que é candidato à reeleição é algo que, para mim, uma antecipação da campanha eleitoral de forma mais descarada e impossível. A gente vai colocar rapidinho o trecho, Mário, para a gente poder comentar. Por isso, presidente, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um 4º mandato no Brasil. Vou disputar um 4º mandato no Brasil. Então,
Eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia. Ô Mário, tem aquela profecia que a gente viu lá na época do Mensalão, né? Que acho que foi o Zé Dirceu que disse que eles iam ficar 20 anos no poder, o Mensalão seria para isso, que na verdade se o Lula conseguir se reeleger vão ser 22 anos, né? E aqui em Brasília o PT já está tão de salto alto que eles já estão falando em 2030, como se eles já tivessem vencido a reeleição. Agora, as pesquisas que os partidos têm feito estão mostrando uma rejeição do Lula bastante alta e ele está até crescendo nas pesquisas, mas a rejeição dele não está diminuindo e então não dá para ter esse salto alto todo, né? Mas eu queria te ouvir sobre se é oportuno um presidente da República usar um evento oficial para falar da candidatura dele à reeleição, né? O que tem a ver, né? Esse assunto ali naquele momento, né? Bom, Andresa, o Lula foi tirado da prisão, sabe? A gente esquece isso. Não é que não tem nada normal, tá? Não tem nada normal que a gente está vivendo. Não existe normalidade. Tudo está no plano do fantástico, né? No fantástico no sentido de ser uma coisa realmente que não tem pé nem cabeça, né? Agora, obviamente, o Lula nunca desceu do palanque, mas isso já é um lugar comum dizer isso. Ele só atua em palanques, né? Todos os mandatos dele, ele nunca desceu do palanque. Agora, o que preocupa, quer dizer, o que espanta é que perdeu-se completamente a compostura. Veja, ele fazer esse discurso junto a um presidente estrangeiro, numa visita a um país estrangeiro, quer dizer, é um troço, de fato, estranho. Assim como é estranho também o Trump, né? O Trump foi para o parlamento israelense para falar de si próprio. Tudo completamente maluco. Agora, nesse aspecto põe a plaquinha aí do ego lá também para o Trump. Pois é. Então, na verdade, o Brasil é estranho, o mundo também está ficando muito estranho, o mundo está ficando parecido com o Brasil, aliás. E em relação especificamente ao Lula, eu acho que ainda mais preocupante do que esse discurso, quer dizer, mais impróprio, é ele colocar o Guilherme Boulos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência e fazer campanha para ele, que eu chamo até de o ministro da reeleição. Isso dito abertamente. E nós, jornalistas, tratamos isso com a maior naturalidade e candidez que sabe, não tem explicação. Quer dizer, como um grande lance, né, da política, olha aqui, né, que genialidade. Quer dizer, nós vamos levar a presidência para a rua, ele vai ser encarregado de trabalhar melhor as redes sociais. Peraí, ele é um ministro ou ele é um cabo eleitoral? Porque ele está recebendo dinheiro público, está num cargo público. Isso é desvio de finalidade. E desvio de finalidade deveria resultar em processo de improbidade administrativa e no TSE de abuso de poder político. Agora, nada disso vai acontecer, porque foi tudo normalizado. É um troço completamente maluco. Veja, e é tratado, sim, como se fosse natural, né? Não tem nada de normal aí. Não tem nada de normal. Se você olhar também as propagandas na TV do governo federal, não é propaganda de governo, aquilo ali é propaganda de partido, é propaganda eleitoral, mas aberta. Aliás, eu sempre achei completamente fora de propósito o governo fazer propaganda.
Você não vê isso em país civilizado. O governo fazer propaganda de si próprio não existe. Existe, assim, uma campanha de vacinação. Aí o governo vai e faz uma propaganda, paga por isso, para fazer, para dizer, ó, gente, tem que tomar vacina, a vacina está aqui, não está. Agora, ou chamar gente para fazer parte de exército, né, se alistar no serviço militar, essas coisas que têm um caráter, digamos assim, institucional. Mas você não liga a televisão e vê propaganda do governo Macron na França. Isso não existe. Ou você liga a televisão e vê propaganda do governo Meloni na Itália. Sabe, do que estamos falando. Já então, o que eu quero dizer é o seguinte, já é estranho fazer propaganda de governo. Agora, fazer propaganda de governo do jeito que está sendo feito, abertamente partidário, abertamente eleitoral, olha, acabou, né? Não tem mais controle. É isso que eu estou dizendo a você, nós estamos falando sobre isso. Está tudo um esculacho, uma esculhambação, né? De escolha de ministro Supremo, briga dentro do Supremo, disputas políticas abertas dentro do Supremo, disputas por botins no Legislativo, né? Toma lá da cá mais bilionário que se tem notícia, o presidente da República pondo o ministro para fazer propaganda eleitoral e dizendo, e o ministro falando, estou aqui para, né, levar o governo para... Gente, não tem nem mais o que, sabe? Eu tenho mais de 40 anos de profissão, eu nunca vi isso. Você também, enfim, é uma jornalista experiente, você já viu muita coisa, mas, sinceramente, o que estamos assistindo agora é ficção. Só pode ser. Não dá para entender, né? Tudo completamente fora da norma. E imagine, Mário, tudo isso se houver uma reeleição, né? Porque aí já seria ali a fase final da vida política do Lula, né? Então, se a gente já está assistindo isso agora, se houver uma reeleição, aí abre-se a porta do inferno ali no sentido, né, de que a gente não está vendo nenhum tipo de trabalho realmente pensando num país a longo prazo, que esse cargo que o Ministério da Reeleição, que você definiu bem, deveria ocupar, né, esse cargo que o Boulos foi nomeado, é isso, para pensar também o futuro, essa interlocução, né, do governo com a sociedade civil, né. Queria pedir para a Duda, volta essa foto do Boulos e com o ministro Márcio Macedo, que chamar a atenção de quem está acompanhando. Olha a cara do Márcio Macedo, né? Essa foto assim expressa realmente um constrangimento do ministro com a demissão. O Márcio Macedo foi fritado ali ao longo de meses, né? Já se falava que ele iria sair do governo, correu para as redes sociais para poder tentar se segurar no cargo. É alguém próximo ao Lula, a mulher dele... Eles viajavam junto, a Janja não aceita muita gente, mas a mulher desse casal aí, a Janja até que engolia e fizeram algumas viagens juntos enquanto ele estava no governo. Mas esse modo Lula também de dispensar as pessoas que estão em seu entorno é bem característico dos governos dele. Ele fez isso em todos os seus mandatos e está repetindo agora, né, nas demissões que ele já fez, nas trocas que ele já fez, e o Márcio Macedo foi um deles. Por isso que essa cara aí dele de... Né? Não dá nem para falar aqui, senão a gente vai tomar um pi aqui no programa e uma bronca, porque ela é bem explicativa do que está virando esse governo mesmo, que é a farra da reeleição, e a oposição está dormindo, né? A gente não vê também a oposição empenhada, né, em mostrar e apontar, e esse é o papel da oposição, esse uso eleitoral do governo. Você estava falando da propaganda, Mário, e eu estava me lembrando aqui, a propaganda do imposto de renda, né, da isenção do imposto de renda que o governo está fazendo nas redes sociais, é uma propaganda totalmente irresponsável. Primeiro porque a isenção do imposto de renda ainda não está valendo, ainda precisa ser aprovada no Senado. Então, pode ser, se o Senado rejeitar, como é que vai fazer, né? Já teve um gasto imenso ali com propaganda, anunciando como se já fosse ali líquido e certo. Mas o princípio da propaganda é dizer para as pessoas, olha... Você vai ter um dinheiro a mais, então aquele churrasco que você quer fazer no final de semana, aquela viagem que você quer fazer com a família, sempre no estímulo ao consumo das pessoas, né? Não há também
um estímulo que as pessoas façam ali uma poupança, né, tentem mudar de vida a partir daquele ganho a mais que elas vão ter no final do mês, colocando como se fosse R$5.000 a mais para todo mundo, e não é, né? A gente sabe que a maioria das pessoas o valor é bem menor, mas que poderia fazer uma diferença se o governo também ensinasse as pessoas, né, a poupar e conseguir, a partir de poupar o seu dinheiro, mudar a sua vida, né? E isso a gente não vê. Então, são propagandas, como você está colocando, mais eleitoreiras do que, na verdade, de políticas públicas que o governo poderia fazer, porque isso a gente não vê e não viu nos últimos 3 anos aí do governo Lula, né? Mas olha aqui, a rigor, por que o governo tem que fazer propaganda? Porque a faixa de isenção aumentou. Pois é. As pessoas vão saber disso naturalmente, quando olharem os seus oneritos, os seus contra-cheques, certo? Não há necessidade de fazer propaganda disso. A propaganda é porque o intuito é dizer, olha, esse governo aqui está fazendo com que você possa comer mais carne, enfim, se endividar mais, qualquer coisa que valha. Olha, é tudo muito, muito estranho. Eu realmente não fico mais enojado, sinceramente, porque essa dose já A gente fica cansado, muito, né, Mário? Eu não fico exato, eu fico cansado, porque, sabe, e aí é o seguinte, se o país aceita, se o país acha normal, acha natural, quem somos nós para dizer o contrário? Certo? Os países fazem as suas opções, né, Andrés? Fazem as suas opções pelos governantes, pelo sistema que lhes é mais afeito, pelo tipo de conduta. Eu acho que, sabe, eu não eximo os eleitores brasileiros de nada que está acontecendo, viu? Então, até porque quando fomos para a oposição, né? Quando tivemos um governo de oposição ao PT, foi um governo que ideologicamente era o oposto, mas as práticas e condutas eram as mesmas, né? Não no aspecto da roubalheira, que eu acho que também não tiveram tempo de roubar tanto, mas no aspecto da conduta, do uso da máquina, né? da politização, da ideologização, era muito igual, né? Muito parecido, salvo por um ponto. Como o Bolsonaro não tinha tanta gente assim para promover aparelhamentos de alto a baixo, mas foi aí não produto de cabeça, não, foi produto de falta de pessoal. Os segundos escalões eram da melhor qualidade no governo Bolsonaro, porque ele teve que recorrer de fato a técnicos. Não é essa quantidade, ele não tinha essa quantidade de bolsonaristas como o PT tem essa quantidade de petistas aparelhando todos os escalões da administração federal. Então, foi por falta digamos assim, de mão de obra, esses cargos foram preenchidos por gente melhor. Mas a visão de país, a visão de poder, tudo mais, sabe, do aproveitamento do poder era a mesma, era um decalque, né? Eu acho que não vejo diferença. Eu acho que os bolsonaristas se basearam muito na maneira de ser dos petistas. Basta ver então, o que eles fazem nas redes sociais, né? Quem começou tudo isso foi o PT, com os blogs sujos, né? Os militantes virtuais. Os bolsonaristas elevaram isso ao estado de arte, evidentemente, mas que tudo começou com o PT, essa esculhambação começou com o PT, não tem a menor dúvida, né? O nível da linguagem se deteriorou, e a primeira coisa que se deteriora é sempre a linguagem, né? A deterioração da linguagem sob o Lula foi tremenda, tremenda. E isso é causa e consequência. Enfim. E tem muita coisa, né, que tanto de política também que o Bolsonaro implementou que
é muito parecido com o que o Lula também manteve, até a questão do orçamento secreto, viu, Mário? Porque o Bolsonaro criou essa questão do orçamento secreto, que entregou o dinheiro público para o Congresso gerir, né? A parte que seria do Executivo, que seria uma parcela maior de dinheiro, ele entregou nas mãos do Congresso para distribuir como eles bem entendessem, e o Lula também está fazendo a mesma coisa, mas com dinheiro dos ministérios, e que ele entregou para os líderes partidários decidirem quem que eles querem que receba uma graninha a mais, sem que ninguém saiba. Então, nisso também é muito parecido, e em muitas outras questões ali de um governo e de outro. Vamos ver se na próxima eleição vai ter algum espaço para discussão. Hoje eu estava conversando com um dirigente do MDB, viu, Mário? Ele estava já brincando, olha, a gente vai lançar a chapa, a gente estava falando de Velha República, a gente vai lançar a chapa José Sarney e Michel Temer, de vice, quem sabe os dois, e vamos lançar como a nova geração da política brasileira aqui pelo MDB. Quem sabe, né, os dois vão ter coragem de fazer o que o Brasil precisa. E está ali, o MDB continua dividido, né, sempre foi assim. E o PSDB, a novidade do dia, que eu contei lá na minha coluna, é que o PSDB está convidando o Michel Temer para ingressar no partido para poder ser candidato à presidência da República. E o Michel Temer respondeu o seguinte, olha, eu não quero, sabe, gente, mas se todos os partidos do centro me apoiarem, aí tá bom, a gente pode começar a pensar nessa hipótese. Eu li na sua coluna, eu fiquei pasmo, né? Porque o Michel Temer está com 85 anos. Veja, tudo bem, enquanto há vigor, enquanto há saúde, a vida, a produção, a atividade, né? Quem sou eu para ser etarista? Até porque eu também já sou, perante a lei, eu já sou um idoso. Agora, se o Michel Temer for candidato, nós teremos de um lado, então, o Lula com 80, ele com 85, né, o que perfaz 165 anos, né, de experiência e de serviços ao Brasil. Olha só que beleza. E a chapa Sarney e Michel Temer, hein? Olha, em placa? A chapa Sarney Michel Temer bom, eu não vou dizer aqui porque eu vou ser acusado de etarismo, aí vou ser acusado de etarismo mesmo, né? Mas Você sabe que ele fez um discurso essa semana aqui em Brasília, num congresso do MDB, um evento que o MDB fez, um discurso longuíssimo. O pessoal falou que ele falou de cabeça ali, está super lúcido, o ex-presidente Sarney. O Temer? Não, o Sarney. O Sarney. Mas engraçado, porque a última vez que eu vi o Sarney, foi pela TV, ele me pareceu já um tanto debilitado, digamos assim, né? Ao contrário do Temer, né? O Temer ainda está bem sacudido, como se diz por aí. Agora, quanto ao PSDB, né, Andres, eu acho que mais um pouco, se eu passar na frente do PSDB, eles me convidam para ser candidato a presidente, porque estão batendo cachorro no grito. Essa foto aí é foto de quando? Gente, já é a foto da campanha, hein? Ó, a Duda arrasou, já pegou aí. Mas deram uma bela remoçada no Michel Temer aí, viu? O Michel... Não, verdade. Será que foi o Tiziano que fez essa imagem? Cadê o... Essa foto, ou ele fez alguma coisa... Aliás, o Lula fez, né? Estava olhando aquela foto do Lula com o Bessias, não, com o Boulos, e tá harmonizado. Ele me pareceu que ele fez alguma coisa no rosto. Nada contra, viu? Tudo bem. É de 2018, viu, Mário, essa foto aí. Essa foto, viu? Tá vendo? Já faz diferença. E o Sarney tem essa cara assim desde que eu nasci. Não, ele tá bem velhusco, viu? Tá bem velhusco. Você sabe, eu tenho uma história, não diretamente com o Sarney, mas não deixa de ser diretamente. Não sei se eu posso contar essas coisas aqui. Pode. Se não puder, vocês cortem aí, né? Eu era editor na revista Veja, e aí a revista, nós resolvemos fazer uma matéria sobre a restauração dos azulejos portugueses, os famosos azulejos portugueses de São Luís, né? Aqueles azulejos azulados, né? Com pintura azulada e tudo mais.
E aí, naquela época, não tinha foto digital, né? Era tudo, eu tinha que esperar a foto vir de São Luís, feita pelo nosso fotógrafo lá, que fosse revelada e transformada em slides, né? Em cromos, né? E quando finalmente, tarde da noite, já perto da madrugada, eu tive as fotos para poder desenhar a página, diagramar a página, eu fui olhar na mesa de luz os azulejos restaurados, e aquilo ali eles tinham pintado com tinta souvenir, viu? Era um negócio completamente mal feito, né? E aqui estava sendo vendido, aqui em São Paulo, como se fosse uma restauração, como os italianos fazem, né? Nas obras de arte do seu país. Bom, aí tá, ok, desenhamos a página e me mandaram, um repórter me mandou a matéria e eu, como editor, fui editar a matéria. E aí, diante do que eu vi, né, eu resolvi falar a verdade. Falar a verdade de uma maneira, digamos assim, jocosa. E eu disse que haviam usado nos azulejos de São Luís, aparentemente, o mesmo tipo de tinta que o Sarney usava para pintar os cabelos. Muito bom. Ai, ai. Você pode imaginar o que aconteceu com o pobre do editor da Veja na segunda-feira. O que ele ouviu e o que ele não deixou de ouvir, né? Mas o azulejo está lá até hoje, né? Mas pelo menos ninguém mais disse que aqueles azulejos estavam sofrendo uma restauração fantástica, né? E eu espero até que tenha servido para que os azulejos tenham sido restaurados mesmo, de verdade, né? Alguém tenha tomado vergonha na cara para restaurar aquilo de verdade e não usar uma tinta qualquer e dizer que estava restaurando. Inventou o Brasil, os né? azulejos fakes, né? O Maranhão é um retrato ali. E o Sarney é um político que continua até hoje muito ouvido aqui em Brasília, né? Muita gente vai lá da alta cúpula da política presta referência ao Sarney e o Temer por uma questãozinha simples, né? Que a gente já deu uma pincelada no programa. Foi ele que indicou o Alexandre de Moraes. Então, todo mundo que quer chegar no Alexandre de Moraes tenta dar uma ligação ali para o Michel Temer para ver se, né, fala ali com o padrinho político dele. Então, os dois continuam bastante atuantes e o Sarney continua usando essa mesma tinta dos azulejos aí. Eu imagino, né? O Sarney, o Maranhão é um espetáculo de Estado, né? Obviamente o Sarney tem que ser ouvido mesmo, né? O Maranhão prima pelos índices de desenvolvimento, né? De riqueza. Flávio Dino que o diga, né? Foi governador lá. Essa turma fez um belo trabalho no Maranhão. Exato. Agora, não sei se dá tempo de contar mais uma historinha aqui, não sei, acho que não dá mais, né? Bora, Mário, vamos ser rebelde hoje, vamos estourar o tempo. Uma historinha do... Segura aí, Duda. Historinha do... porque é aquilo, né, gente? Eu estou na terceira idade, a gente da terceira idade fica contando historinha do passado. Conta história. Mas o Temer, quando assumiu a presidência da República, eu escrevi um artigo dizendo, olha, o presidente ótimo, tal, espero que tudo dê certo, mas ele precisa tomar certo cuidado com as companhias dele. Porque aqui em São Paulo, ele anda, quando não era presidente, antes de assumir a presidência, as companhias dele não eram as melhores, tal. Fiz ali uma série de reparos. Eu digo isso porque está público, eu escrevi esse troço. 2 dias depois, eu recebo um telefonema do assessor dele, dizendo que o presidente queria falar comigo e que ele estaria em São Paulo e gostaria que eu fosse ao seu escritório aqui em São Paulo. Felizmente, o escritório é na outra esquina. Eu descobri que eu moro a um quarteirão do escritório do Temer, que eu acho que ele ainda mantém aqui. Uhum. Fui até lá. Me recebeu muito bem, é um sujeito muito gentil, né? No trato, eu imagino que você o conhece. É muito gentil, muito educado, muito articulado. Então foi uma conversa agradabilíssima. E lá no final, quando eu já havia levantado, nós estávamos nos despedindo, ele aproximou o rosto dele de mim e disse assim, olha, eu só queria dizer uma coisa a você, eu sempre andei em boas companhias, viu?
Eu achei muito simpático. O recado Porém, ali, né? eu acho que eu acho que eu estava com a razão, porque depois virou, né, teve todos aqueles problemas que o perseguiram até o final do seu mandato, né? Joesley Batista Mas que é o uma diga. figura, mas é uma figura, olha aqui. Mas olha, ele em termos de articulação e tudo mais, ele é muito competente, né? Não à toa, inclusive, foi contratado para ser lobista do Google. E o governo Temer, acho que foi um pouco injustiçado, essa história precisa ser melhor contada. Ele tinha ali uma boa relação com o Congresso e ele fez bastante coisa ali, né? Reforma trabalhista, deixou a reforma da Previdência pronta. Foi um governo que preparou muita coisa do que foi feito depois no país. Vamos fazer um programa qualquer dia só desses causos, Mário, que foi uma delícia te ouvir. Não, o problema é o seguinte, você fala em Temer, a audiência cai. Na época da presidência do Temer, olha, para quem tinha site, que precisava de audiência, putz, você colocava Temer, era uma negação. Agora, que o governo dele foi um bom governo, mas não resta dúvida, né? Só a reforma trabalhista, que agora está sendo paulatinamente desmontada, né? Essa reforma trabalhista foi fantástica, foi uma coisa muito boa, né? E, de fato, como você falou, ele também lançou ali as bases, né, sementes para a reforma da Previdência, que vai precisar ser feita outra, né, Andrés? Porque de tempos em tempos a gente tem que fazer a reforma da Previdência, senão o país quebra. Mas também ninguém mais parece preocupado com quebra de país, né? E foi interessante, né? Então, porque não tinha a questão da reeleição ali no horizonte, então foi feito um governo realmente importante para o país. Acho que falta um livro aí desse período do Michel Temer. Que não vai vender nada. Que não vai vender, mas para os historiadores fica aí fica aí para a memória do país, né? Não, os historiadores, como são de esquerda, você sabe, né? O impeachment da Dilma foi golpe. Foi golpe, né? E aí não é fake news. Né? E esqueça, Andresa, esqueça um livro realmente que conte o que foi o governo Temer, esqueça, não vai existir, certo? Jamais, nem para historiador, nem para leitor que hoje está pintando livro né? Porque os livros que hoje mais vendem no Brasil me parece que são aqueles de pintar, né? De colorir. Então não esquece, não vai ter livro sobre o Michel Temer, que vai sobrar durante algum tempo. São esses programas aqui que nós fazemos e outros jornalistas fazem, e não muitos. O resgate também, né? da memória vai vir daqui, né? Memória? Do que a gente está falando mesmo? Como é que é? Mário, foi uma delícia a nossa conversa. Hoje o programa está sendo gravado, a gente está aqui na quinta-feira, mas na semana que vem a gente volta ao vivo, então eu convido vocês a mandarem perguntas aqui para que a gente possa responder durante o programa e curtir também, né, o programa nas redes sociais para que chegue em mais pessoas. Estou bancando aqui a blogueirinha a pedido da nossa direção para convidar todo mundo a assistir e compartilhar o programa. Mário, obrigada. Até a semana que vem. Então, obrigada para todo mundo que acompanhou o programa. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Gente. Tchau, Andresa.